Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar um investidor melhor a cada dia. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, colega de longa data aqui, seja da vida acadêmica, seja com investimentos, o Felipe Pontes aqui, diretor da Avantgarde, veio bater um papo conosco sobre investimentos, naturalmente não tenho como deixar de perguntar sobre o seu livro, mas também sobre esses passos da Avantgarde, agora lá sendo sócio do nosso querido Luciano, que também tem que vir aqui no programa, já estou puxando a orelha aqui ao vivo. Felipe, um prazer recebê-lo você com o Dinheiro de Hoje. Prazer é meu, Felipe, somos charás, só que um é com I e outro é com L. Exato, aí tem uma briga, depois a gente sai para almoçar aqui e debater qual o nome está escrito certo. Boa, então é um grande prazer estar aqui, fiquei bem impressionado com a quantidade de programas, fui ver lá, eu vi alguns programas recentemente, mas não sabia que tinha tantos assim. Tem bastante programa aí, tá bem legal, vários convidados, tô com uma responsabilidade aqui bem grande de tentar manter o nível. A gente começou quando a BBC estava só no YouTube ainda, a gente fazia de segunda a quinta, depois quando a grade foi para a TV, né, o diretor de grade me chamou no canto e falou, bom, agora já perdi meu programa, né, mas não. A gente continuou. E você já está com jeito de apresentador de programa mesmo. Um dia a gente aprende, né? O pessoal acha que eu faço isso da vida. O pessoal faz igual a mesma pergunta que me fazem na sala de aula, fazem aqui. Não, você trabalha ou só faz programa? É a nova versão do você trabalha ou só dá aula. Essa é uma pergunta que mata os professores. Dá uma vontade de arremessar. Felizmente hoje não tem giz mais, né? Aí você fica quieto e canetão na mão, segue a sua vida e fala, não. E pior que eu já fui professor de escola, né? Não sei se você sabia. Não, isso aí eu não sabia. Eu comecei a carreira como professor dando aula em escola. Eu fui quebrar um galho como professor de matemática na escola, que era a escola do meu tio. Meu tio era diretor da escola, e aí um professor de matemática teve que sair e ele me chamou para cobrir lá enquanto arranjava alguém. E aí a turma acabou gostando, eu gostei também, fui ficando, me deram mais turmas e eu comecei aí. E recebi direto essa pergunta, professor, você trabalha ou só dá aula? Mas na época eu estava na faculdade ainda de contabilidade, eu estagiava de tarde numa cooperativa de crédito na área de contabilidade e de manhã eu dava aula na escola, então eu trabalhava também. Então, a gente respira fundo e fala assim, eu trabalho também. Eu comecei, curioso porque eu comecei dando aula para ensino fundamental. Eu dava preparatório de Olimpíada, etc. Não, o meu era ensino fundamental também, era ensino fundamental 1. E é engraçado que você pega uma didática diferente, né? De como é explicar para essa turma. Muita gente vai dar aula na graduação, geralmente alguém veio de mercado, e aí você tem aquela primeira dificuldade inicial de pensar que você está explicando para alguém que não conhece aquele conteúdo ainda. Isso. Eu acho que essa experiência de ter dado aula para adolescente, para criança, é bacana. E como eu dava aula de matemática, eu no 8º e 9º ano, acho que no 7º também, não lembro, eu já trazia algumas coisas de bolsa de valores. Então, que eu estava começando a aprender nessa época, eu estava começando a investir, então eu já estava trazendo para os alunos também. Usava simulador com os alunos, na época o Folha Invest. Acho que a maioria das pessoas da nossa idade começaram a investir simulando na Folha. Simulador, e era o Folha Invest na época, o grande simulador que a gente tinha no mercado. Pois é, poxa, que bacana. Você vê que a gente aprende aqui dos convidados, Felipe, a gente se conhece há um bom tempo. Talvez você não lembre, mas a gente se conheceu quando você estava lá na UFPB, que eu tinha marcado uma apresentação de Com Dinheiro lá. Isso foi ter sido 2016, mais ou menos. Putz, não, minha memória é horrível. Pois não, então faz mais tempo do que você mesmo lembrava. Mas aí a gente não sabia de uma história dessa, tá vendo? A gente aprende aqui no programa também. É isso aí. E aproveita para conhecer o convidado e a gente aproveita aquela tradicional pergunta difícil e o programa de hoje é um dos programas que a gente espera muito para fazer. Então a gente já estava com aquelas perguntas ali na garganta que queria trazer
e vou começar com ela. Vale a pena investir em dividendo no Brasil? Isso, de vez em quando alguém levanta essa polêmica nas redes sociais, né? Pô, investir em ações de dividendos não vale a pena, as ações de dividendos não crescem, coisas desse tipo. No livro eu lancei com o Orleans, né, o professor Orleans Martins, lá nas redes sociais também, o Investidor em Ações de Dividendos, nós desmistificamos isso. E esse livro é interessante porque aqui no Brasil, infelizmente, você sabe bem, né, os livros aqui no Brasil, a gente vê autores muito bons, mas a gente não vê a experiência dos caras no livro. E eu tenho algumas hipóteses com relação a isso. Eu acho que um primeiro fator é porque muitos desses professores são professores de universidades públicas que têm dedicação exclusiva. A gente sabe que eles dão consultoria, mas eles não podem sair dizendo que dão consultoria. Então acho que eles não colocam essa experiência no livro. Uma hipótese é essa. E a outra hipótese, que é mais perversa, espero que não seja isso, mas eu acho que alguns têm medo de criar concorrência para eles. Então eles acabam não dando o melhor ali no livro para o livro ficar muito bom e treinar bem as pessoas aprenderem mais com o livro. No nosso livro foi o contrário. A gente desde o começo quis trazer a nossa experiência no livro e trazer evidências científicas. Então tem uma pesquisa que foi publicada acho que um ano antes, ou no ano que o livro foi publicado, o livro acho que foi publicado em 2021, foi baseado num trabalho de mestrado de um orientando de Orleans, Lucas Nogueira, que hoje está fazendo doutorado aqui na FGV, ele está terminando já o doutorado, inclusive, e foi sobre dividendos. Então, ele analisou aqui no Brasil e nos Estados Unidos se essa estratégia de dividendo gerava ou não gerava valor para o investidor, se valia a pena ou não valia a pena investir em empresas que são boas pagadoras de dividendos. E a conclusão da pesquisa é que sim, vale a pena investir em empresas que são boas pagadoras de dividendos por vários motivos. Primeiro motivo, se a empresa paga dividendo é porque a empresa está gerando lucro e está gerando caixa. Esse é um primeiro ponto. Logicamente, tem empresas que são armadilhas, que como Cielo foi uma armadilha de dividendos, a Oi foi uma grande armadilha de dividendos. Então, tem várias armadilhas de dividendos. Mas, no geral, se você monta uma carteira com empresas que pagam, distribuem dividendos, essas empresas são boas. Elas geram lucro e geram caixa. Segundo ponto é que aqui no Brasil a gente tem a famigerada obrigatoriedade de distribuição de dividendos, que eu particularmente não gosto dessa ideia, mas por algum motivo na Lei 6.404 definiram que ia ser assim e ficou definido desse jeito. Existe uma confusão na lei, as pessoas acham que todas as empresas têm que distribuir ou 30% ou 50% de dividendos. Mas a lei ela diz o seguinte: se a empresa não tiver definido no Estatuto Social quanto é o dividendo mínimo obrigatório, vai ser 50% do lucro. Se a empresa quiser fazer uma alteração no estatuto, aí o mínimo tem que ser 30%. Então ficou estabelecido aqui no Brasil 30% ou 50% como sendo mínimo, mas tem empresas que podem ser menos, a Magazine Luiza é um exemplo, tem algumas empresas aí que distribuem menos do que isso. Então aqui no Brasil, por essa obrigatoriedade, a gente tem um caso bem especial. São empresas que crescem e pagam dividendos, e os dividendos crescem muito forte. Então a gente tem empresas de crescimento que distribuem dividendos, e esses dividendos vão crescendo, até que um dia elas viram uma vaca leiteira. Então, aqui no Brasil a gente tem esse caso especial. Então, se você escolhe boas empresas que distribuem bons dividendos, é muito difícil você perder dinheiro na bolsa. É bem difícil perder dinheiro. Não é seguir o IDIV. O IDIV é ruim. Não é seguir o IDIV. Por que o IDIV é ruim? Até tem melhorado, né? Mas nos últimos anos atrás, a gente tinha muita empresa estatal, de utilidade pública, de controle estatal, que estava lá, então acabava naqueles tempos que espero que não voltem, mas pode ser que voltem, de usar as estatais para fins diversos, essas empresas estavam lá dentro. Então acabava que o investidor, se quisesse replicar o IDIV, ele podia perder dinheiro. Então, hoje em dia isso está menos complicado, mas ainda existe esse risco. Então não é seguir o IDIV. Selecionar empresas que têm bom potencial de pagar dividendos e que têm potencial de crescimento. Então, essa pesquisa de Lucas, que eu fui da banca, inclusive, do mestrado dele, a gente usou muito no nosso livro, e nós mostramos que dá para ganhar capital, crescer dividendos e ganhar dividendos aqui no Brasil tranquilamente, só saber escolher bem essas empresas que têm esse potencial de serem boas pagadoras de dividendos, que você vai montando uma carteira diversificada, não é escolher uma ou outra, né? Montar uma carteira diversificada, você dificilmente vai perder dinheiro na bolsa. Investir em dividendos tem um paralelo com o value investing, que é buscar empresas de valor. E aí tem toda a história, o Warren Buffett como expoente, etc e tal,
Mas quando a gente pega a própria história de investimento da Berkshire, a gente está falando de alguém que eventualmente compra participação relevante e, consequentemente, tem cadeira no conselho. Então tem influência na gestão. Não é a compra passiva do equity, né? Da stock. Olhando para o investidor minoritário, faz sentido o value investing para quem compra de fato, o investidor, pessoa física, comprando em bolsa? Essa tese faz sentido? E mais do que isso, aqui no Brasil, que a gente tem uma governança particular, digamos assim, ainda dá para pensar em ganhar dinheiro com o value investing, mesmo diante dessa governança? Sim, essa é uma excelente pergunta, inclusive. Eu vou anotar aqui porque eu esqueço o que eu estou falando no meio do caminho, então deixa eu anotar para eu não esquecer aqui. Existe aqui no Brasil, por exemplo, eu sou investidor fundamentalista. Eu não sou value investor, eu nunca fui value investor. Talvez eu tenha dito em algum momento que eu era value investor por desconhecimento, mas eu não sou value investor e nunca fui. Talvez no passado, não lembro, mas pode ser que no passado alguém encontre um tweet meu, alguma coisa ali. Foi por desconhecimento, mas eu nunca fui value investor. Aqui no Brasil a gente teve uma influência, eu acho, muito forte de Warren Buffett. Então, todo mundo que é fundamentalista, as pessoas já associam com o value investor. E eu não sou value investor, eu sempre fui growth investor. É como se o papa da minha religião não fosse Warren Buffett. O papa da minha religião é Philip Fisher. E Orleans, por outro lado, ele sempre foi um value investor que gostava muito de dividendos. Para mim, tanto faz, eu não tô nem aí se eu vou ganhar dividendos, se eu não vou, eu quero ganhar dinheiro de forma lícita. E do jeito mais fácil possível. É isso, é assim que eu gosto de ganhar dinheiro. E aí, conversando com Orleans, tal, a gente sempre trocou ideia de investimento, investimos juntos. A gente juntou as duas ideias, o growth, o crescimento, com o value investing e dividendos. E aí foi quando nós conhecemos uma escola que já existia, a gente não conhecia, que é o dividend investing. O dividend investing ele é um meio termo entre o value investing e o growth investing. Por quê? A gente quer encontrar empresas boas, baratas, que paguem dividendos e que tenham potencial de crescimento. Então são essas características que a gente busca no dividend investing. Empresas boas, baratas, que pagam dividendos hoje, mas que têm um potencial de crescer, de valorizar a ação, a empresa e também valorizar, aumentar os dividendos. Essa é a ideia geral do dividend investing. É isso que a gente mostra lá no livro, Um Investidor em Ações e Dividendos. Era uma escola que a gente não conhecia, do growth, eu gosto de empresas de crescimento, muito mais arriscadas. Orleans, uma carteira mais tranquila, mas com foco em dividendos, juntamos as duas coisas. Quando a gente foi pesquisar, escrever no livro, encontramos que já existia um negócio. A gente achando que estava inventando uma coisa nova, mas não. Já existia isso daí. Então, dá pra gente buscar essas características todas sem focar só no value investing. Não, só comprar empresa barata. Não, dá pra comprar empresa barata e que tenha potencial de pagar bons dividendos e muitos dividendos, inclusive dividendos crescentes. Essa é a ideia geral de pegar essas escolas e unir elas. Não sei se eu respondi por completo, me relembra aí se eu não respondi por completo. Eu estava anotando aqui para não esquecer. Não, que é justamente esse... o value investing depende... Beleza, vai capturar o valor para o fundo da empresa. Isso depende de uma série de outras capacidades de destravar valor. Isso. Né? Lembrei um outro ponto aqui que eu não abordei. Você falou de conselho e tal, de Warren Buffett participar e coisas desse tipo. Para mim, reforçando, tanto faz se eu vou ganhar dividendo ou se eu vou ganhar valorização da ação. Eu quero ganhar dinheiro. A Berkshire Hathaway, ela não é conhecida como sendo uma vaca leiteira, né? Uma empresa que distribui dividendos. Porque eles fazem esse papel de comprar posições relevantes e se tornar sócio de fato da empresa, que é difícil um investidor como nós, pequeno, fazer alguma coisa dessa. É bem difícil. Então, para eles, o dividendo, no final das contas, é você tirar um pedaço da empresa. Eu sempre gosto de explicar isso com uma garrafa d'água, esse copinho de água aqui, ó. Tá cheio de água, ele tem um valor, sei lá, R$10. Ninguém bebeu aqui não, né? Não. Dei um gole, agora vale R$9,90. Essa água sumiu? Não, tá na minha barriga agora, nesse exato momento. O dividendo é a mesma coisa. O dinheiro sai daqui da empresa e vem para o meu bolso para fazer qualquer coisa que eu quiser, inclusive comprar mais ações nessa empresa para aumentar meus dividendos no futuro.
com o Value Investing mais, que o pessoal chama mais de Deep Value Investing, que é aquele Value Investing raiz lá de Benjamin Graham, que foi a escola que o Warren Buffett começou, é bem importante nos dias de hoje, na minha opinião, que tenha o ativismo junto, que é você participar, votar, ir na assembleia, cobrar a empresa, porque essas empresas que estão muitíssimo baratas, elas não estão baratas de graça, né? Tem alguma coisa, algum motivo que fez essa empresa ficar muito barata. Pode ser que seja uma armadilha, que se chama de value trap, uma armadilha de valor, ou pode ser que a empresa está muito barata porque ela é uma empresa pequena, pouco conhecida no mercado, tem muita assimetria informacional. Que a minha área de pesquisa, quando eu estava na universidade ainda, era de assimetria informacional e bem especificamente também insider trading. Então eu pesquisava assimetria informacional no mercado de capitais em geral e insider trading num ponto bem específico. Tem, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar bastante é no caso da CSU Card System. Eu tive CSU Card System na minha carteira, acho que eu comprei por volta de R$2, ela, quando bateu 12, eu zerei minha posição, ela ainda foi até uns 17, alguma coisa assim, se eu não me engano. Por que essa ação estava tão barata e ficou barata tanto tempo? Porque não tinha ninguém acompanhando, não tinha ninguém cobrindo, não tinha um programa aqui como Você com Dinheiro ou BMC, que falasse da CSU, então ninguém conhecia. Os fundos não entravam porque eram muito pequenos, não valia a pena, não tinha como entrar. Imagina, um fundo cheio de dinheiro comprar a ação que... O fundo, ele é maior do que a própria empresa, então não vale a pena o fundo comprar. E aí a Eleven deu uma recomendação de compra, quando a Eleven deu a recomendação de compra, a ação começou a andar e depois não parou mais. As pessoas começaram a acompanhar, a mídia começou a cobrir mais, os analistas começaram a cobrir mais, alguns fundos começaram a montar posição também, então... Isso fez com que a ação destravasse. Nos dias de hoje é bem importante essa função. Naquela época de Benjamin Graham isso era bem mais importante, mas o ativismo eu acho que é um ponto bem mais importante nesse Deep Value Investing até do que essa questão de cobertura geral da mídia, das pessoas, da imprensa, dos fundos e dos analistas. Porque você consegue atuar para profissionalizar mais as empresas. Pode parecer estranho isso, mas tem muita empresa na bolsa com gestão amadora, amadoríssima. Então é bem importante esse papel de ativismo para destravar valor na empresa. Senão a empresa vai ficar lá, você vai comprar ela, tá barato e vai ficar barato para sempre. Excelente ponto, e você está trazendo algumas perspectivas, algumas pinceladas que transitam justamente entre o conhecimento acadêmico e o que é mundo prático, né? Que eu particularmente acho que tem muito valor, mas como você bem colocou, hoje os cursos, geralmente, quem faz pesquisa é um professor da universidade com dedicação exclusiva, que eventualmente não atua a mercado, ou se o faz meio que escondido, porque isso é visto com maus olhos. Qual que é a sua opinião sobre esse formato de pesquisa e o próprio conceito de dedicação exclusiva? Bom, como eu não posso falar palavrão aqui, eu vou dizer que é horrível. Não faz nenhum sentido esse modelo que nós temos nas universidades públicas. Nas privadas não tem tanto isso. Nas maiores você tem dedicação exclusiva do cara só poder dar aula naquela instituição. O cara tem dedicação exclusiva na FGV, aí o cara só pode dar aula na FGV, mas ele pode ter outros trabalhos fora. Mas nas universidades públicas, isso, na época dos nossos avós, as escolas públicas tinham uma relevância muito grande, eram muito respeitadas e tal, e aí as coisas foram ficando ruins e sucateadas, e acabou que as escolas públicas, com raras exceções, não vale muito a pena. Se você puder pagar uma escola privada, é melhor pagar uma escola privada. Nas universidades públicas está acontecendo o mesmo processo de sucateamento, infelizmente, porque as universidades públicas são muito importantes. Eu vejo muita gente falando mal das universidades públicas, mas sem conhecer. Porque o pessoal vê essa galera lacradora, que é quem aparece. Quem trabalha, não aparece, porque os caras que trabalham estão muito ocupados trabalhando. Porque você tem que fazer o seu trabalho e o trabalho dos outros. Pelo menos eu e os meus amigos, o pessoal que eu conheço que são bons, fazem isso, né? Quando eu estava lá na universidade, eu não aguentava ver as coisas do jeito que estavam, eu acabava tendo que fazer meu trabalho dos outros, porque eu não queria ver o negócio daquele jeito. Eu ia, por exemplo, à assembleia para decidir greve. Eu tentava chamar um monte de amigos para ir para a assembleia e votar contra, eu conseguia chamar 3, levar 3, porque os outros, putz, a gente vai perder e eu vou perder meu tempo, então eu não vou.
E aí toda vez, levanta a mão quem é contra a greve. Eu e mais 2, 3 amigos levantavam a mão, a gente ficava lá atrás, aí olhar todo mundo com cara de raiva pra gente. Então, tem muita coisa boa nas universidades públicas, principalmente nos cursos mais voltados para a área de negócios. Mas, infelizmente, está sendo sucateado. E cada vez mais a gente vai ter professores ruins entrando nas universidades públicas, porque os bons estão saindo ou não vão querer mais entrar. Não vale a pena ser... Meu salário lá na universidade, eu acho que era 12 mil reais, 14 mil reais, alguma coisa assim. Não vale a pena para mim eu ficar lá na universidade preso, me estressando e tal, ganhando isso. Tendo a dedicação exclusiva. Agora, se eu ganhasse esse salário e não tivesse a dedicação exclusiva, ou seja, eu pudesse fazer trabalhos no mercado, como eu faço hoje, eu estaria lá até hoje. E as minhas aulas seriam muito melhores. A gente estava comentando aqui em off, né? Eu dava aula de Finanças 1, 2 e 3 na universidade. Finanças 3 era o que sobrava do principal livro que a gente usa de finanças, que é o livro de Roswell, Sheffield e Jeff. E aí, Finanças 3 era o que sobrava, que não deu em Finanças 1 e 2. E eram assuntos que eu não tinha experiência nenhuma. Hoje, se eu fosse dar aula de Finanças 3, com certeza seriam as minhas melhores aulas, porque eu tenho experiência de tudo aquilo ali. Eu vivi na prática, com os meus olhos, peguei, botei mão na massa em tudo aquilo que eu dava aula e eu nunca tinha feito na minha vida. Então, acho que é horrível, as universidades públicas perdem muito, o Brasil perde muito, na verdade, com essa história de dedicação exclusiva. As pesquisas perdem, você não tem pesquisas boas. Como é que você vai pesquisar uma coisa que você não conhece? Não dá. As minhas pesquisas sempre foram voltadas para coisas que eu conhecia. Então, eu juntava o que eu queria trabalhar de investimentos, mercado de capitais, com as minhas pesquisas. Eu investia e tal, mas eu não tinha o lado de dentro, né? Agora eu tenho um lado de dentro. Então, agora eu seria um professor muito melhor para a universidade do que eu era 5 anos atrás. Mas, infelizmente, não posso. Aí você acaba criando um sistema que induz a pesquisa a atender às necessidades da revista, que geralmente são as necessidades dos editores, geralmente são, que é um universo fechado em si. Ao invés de, tecnicamente, a produção acadêmica era justamente para atender às necessidades da sociedade. Exato. Imagina, chuta aí, nosso programa lá da UFB de contabilidade é um dos melhores do Brasil e muito forte em finanças. Chuta qual é a maior parte, as pesquisas no geral são em quê? Lá na Paraíba. Finanças corporativas. Finanças para o mercado de capitais. A gente tá na Paraíba, não vai ajudar as empresas daqui. Eu vou ajudar o Brasil, beleza, mas as empresas daqui, a população daqui não vão ajudar muito. Mas por quê? Porque a gente tem banco de dados, como com dinheiro, por exemplo, que a gente pode pegar os dados e fazer muito facilmente as pesquisas com dados, enquanto que se eu fosse estudar pequenas e médias empresas, teria que ir em um monte de empresa e tal. Só que eu não tenho acesso às empresas, porque eu não trabalho nas empresas, eu trabalho só na universidade. Então, a pesquisa fica muito prejudicada. E como você enxerga, o que provocou você, hoje, professor concursado de carreira lá na universidade, fazer esse movimento de se afastar para ir ao mercado de capitais? Por quê e como foi esse movimento? Quando eu estava por volta dos 20, acho que eu tinha exatamente 20 anos de idade, eu estava cursando, tinha acabado de cursar, eu acho que matemática financeira, e estava cursando mercado financeiro, então o professor era analista técnico, que não é minha praia, mas ele incentivou bastante a minha turma a investir e tal. Ensinou bastante, a gente cursou matemática financeira e mercado financeiro com ele. Então deu para aprender muita coisa com ele de mercado de capitais, de investimento em ações especificamente. E nessa mesma época tinha um professor meu que ele acabou sendo meu orientador no meu TCC na graduação. Ele estava fazendo mestrado na época, a gente discutia muito sobre as pesquisas e tal, e eu fiquei fascinado por esse mundo de pesquisa e de mercado de capitais. E aí eu juntei as duas coisas. Então tudo que eu fiz na graduação a partir desse momento foi juntando pesquisa com mercado de capitais. Aí eu decidi que eu queria ser professor, pesquisador da Universidade Federal da Paraíba, e para isso eu tinha que ter mestrado, doutorado, depois passar no concurso. Então eu planejei minha carreira toda para isso. Então eu fui ver os editais de cursos de mestrado, o que é que eu precisava fazer de pontuação, como é que era o sistema de seleção e tal, e fui me preparando para isso. Enquanto isso eu já estava investindo, já tinha começado a investir em ações e tal, minha carteira sempre foi 100% ações, até hoje ainda é praticamente 100% ações, e aí decidi que eu queria seguir esse caminho, fiz tudo o que eu precisava fazer para passar no processo seletivo, só que eu nunca lembro exatamente a minha idade na época, mas eu devia ter por volta de 22, 23, entre 22 e 24 anos, acho que mais para 23 anos. Eu terminei o mestrado e passei no concurso para professor da universidade. Aí já entrei no doutorado em seguida.
Não me afastei para fazer o doutorado, fiz o doutorado enquanto eu estava dando aula na universidade. A chefe de departamento na época, inclusive, empurrou mais disciplina para mim, me ferrei, mas depois conseguimos ajeitar. Porque todo mundo pede afastamento quando passa no doutorado. Eu não pedi, eu não quis pedir, eu fui testar, ver se eu conseguia aguentar fazer o doutorado e trabalhando ao mesmo tempo, consegui. Então, foi nessa época que eu decidi seguir essa carreira e tal. E aí eu terminei o doutorado, eu acho que com 26, 27 anos, e aí comecei a ficar meio deprimido. Putz, planejei minha carreira para com 30 anos terminar o doutorado, para depois tentar passar no concurso. E aí com 27 anos eu já tinha feito tudo que eu tinha planejado. E eu fiquei perdido. Putz, e agora? O que é que eu faço na minha vida? Para mim, eu fiquei bem perdido mesmo, fiquei meio deprimido. Minha esposa agora, na época era namorada, no ano que eu terminei o doutorado, ela terminou a graduação dela em medicina e veio estudar aqui em São Paulo, fazer residência. E aí, putz, e agora? O que é que eu faço na minha vida? A mulher tá lá em São Paulo, eu tô aqui, o que é que eu faço na minha vida? Fiz tudo o que eu queria fazer já com 20 e poucos anos, fiquei em depressão, às vezes pra levantar da cama era difícil. Levantar da cama e dar aula era difícil, era briga para eu levantar da cama, comecei a ficar muito doente direto. E aí foi quando apareceu a oportunidade de eu vir para São Paulo. Foi o pessoal do TC, me chamou na época, né? O TC era bem pequenininho, tinha 15 pessoas na empresa, e aí eles já tinham me chamado antes para fazer uma coisa, dar um curso de evaluation para eles, eu não quis, porque pensei, putz, eu vou dar um curso de evaluation para traders, qual é o sentido disso? Eu só vou ganhar dinheiro, mas os caras não vai usar isso. Eles não vão nem se interessar, eu não vou para nada só por dinheiro, nada, não faço nada por dinheiro. A não sei que sejam muitos milhões de reais, aí pode ser que eu pense, mas não era o caso. Então eu resolvi não topar, depois me chamaram para escrever os primeiros textos do blog do TC School. E aí um dia um cara no Twitter comentou uma análise, entre aspas, não é análise CVM, com uns comentários sobre uma empresa que eu fiz. E aí o cara perguntou, putz, por que é que tu tá na universidade? Como se na universidade só tivesse gente ruim. Aí eu mandei ele se ferrar mentalmente e respondi educadamente. Eu disse, se aparecer alguma coisa legal fora da universidade, eu posso pensar. Aí o CEO do TC viu na hora, me ligou, e a gente começou a combinar minha vinda para cá. Fiquei 3 anos, eu acho, no TC, saí em março do ano passado, e aí foi quando montei a L4 Capital. E aí hoje nós somos sócios da Vanguard, e aí eu não estou como executivo da L4, estou na Vanguard fazendo a gestão de patrimônio da Wealth Management lá. Então foi daí que eu estava financeiramente muito bem lá em João Pessoa, não precisava vir para São Paulo, eu ganhava bem lá para os padrões, custo de vida, tipo, sei lá, eu ganhava 12 mil, conseguia investir 8 mil por mês. Que aqui você ganha 30 e você fica negociando aluguel, né? Assim, eu gastava 8 mil porque eu torrava dinheiro lá, eu podia, tipo, gastar só 2 mil reais lá tranquilamente, e investir 10 por mês. Então, foi isso, essa história, foi um planejamento que eu fiz de carreira da minha vida, que eu terminei antes. Eu sou hiperativo, por isso que eu fico anotando as coisas aqui, porque vem muita coisa na cabeça ao mesmo tempo, então eu acabo fazendo às vezes algumas coisas mais rápido do que o planejado. Eu deixo de fazer um monte de coisa, mas eu faço aquela que eu tô focado, muito rápido. E foi isso, deixei minha vida basicamente todo de lado, foquei naquela minha missão, só que terminei rápido demais. E aí a mulher veio aqui para São Paulo, e aí não tinha mais nada para fazer, nada me desafiava mais lá, não me sentia desafiado, entrei em depressão e busquei um desafio. Foi isso. E aí esse desafio te trouxe para cá, e agora o desafio te levou para a Vanguard, que a gente vai falar sobre isso também no próximo bloco. Agora eu só vou precisar chamar um intervalo. Pessoal, você que está em casa sabe que o intervalo aqui é rapidinho, a gente vai pro intervalo em 30 segundinhos. A gente está de volta batendo esse papo com Felipe Pontes, diretor da Vanguard, sobre naturalmente a carreira acadêmica e como é a ponte dessa carreira com o mercado financeiro, como aproveitar esses conhecimentos, como aproveitar essas sinergias e por que não, criticar, pensar, refletir um pouco sobre esses modelos, como a gente pode transformar esses modelos e tirar mais valor deles para a sociedade. Nós vamos para um breve intervalo agora, em 30 segundos a gente está de volta, fique por aí com mais Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta no segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo
com o Felipe Pontes, diretor da Vanguard, sobre a ponte entre academia e mercado, sobre de onde tirar valor para a sua carteira e também para a sociedade quando a gente pensa na academia. Enfim, a gente vai passar por vários assuntos aqui. O Pontes teve a navegação por vários desses assuntos e a gente está aqui justamente para aproveitar e tirar um pouco do suco desses convidados aqui e compartilhar com vocês, com o propósito do programa de tornar vocês investidores melhores a cada dia. Inclusive, eu tenho uma pergunta que foi enviada por mim a um telespectador que acompanha o seu trabalho há bastante tempo, o Arlen, um abraço. Foi meu orientando, inclusive, no MBA dele, um pesquisador muito mais hábil que eu, inclusive, mas que a gente teve a sorte de ter trocas muito positivas. E quando eu compartilhei com ele que a gente teria esse papo, e aí ele me mandou algumas perguntas, algumas que a gente já passou aqui sobre essa ponte academia-mercado, mas tem uma que eu queria condensar, começar esse bloco. Segundo bloco, a gente guarda as perguntas mais filosóficas, então entrar já com os dois pés, que é sobre meritocracia. Você começou a sua carreira fora do grande centro, a gente sabe a concentração que tem aqui em São Paulo sobre o mercado de capitais, e é uma provocação sobre o equilíbrio de meritocracia, de quanto é ir lá e fazer, e quanto tem um pedaço de sorte, de receber, de encontrar as boas oportunidades ou de receber as boas oportunidades. E aí eu queria aproveitar a introdução desse bloco para puxar essa pergunta. Onde entra a meritocracia na hora de construir uma carreira como essa? Boa. Essa é uma excelente pergunta, o Arlen, né? Isso. O Arlen, eu tenho a impressão que a gente já trocou alguma mensagem, mas como eu disse no bloco anterior, minha memória é horrível. Não, se for a competição de memória aqui, cara, não, e é duro. Eu tomo café da manhã, eu esqueço o que eu comi no café da manhã. Não, você deve ter um pouco desse trabalho também, na hora de escrever o artigo. Você tá lá, escrever, vem a ideia na cabeça, mas e para lembrar em que paper você leu? Por mais que tenha lá o Mendeley e tal, para você organizar as referências, tem coisa que você absorve o conhecimento. Você não está absorvendo, você não fica lendo os artigos sempre e só jogando a referência. Essa importância de fazer fichamento e fazer bem organizado. Eu não sou muito organizado, mas quando eu estou escrevendo e tal, quando eu faço coisas que eu, no geral, não sou bem organizado, na minha vida pessoal, mas no trabalho e tal, essas coisas eu sou bastante organizado. Então, meus fichamentos eu faço por tema e tal. Quando eu estou escrevendo um artigo, fazendo uma pesquisa, eu faço os fichamentos por tema, bem certinho, um negócio bem organizadozinho, porque eu sei que eu vou esquecer, então fica fácil de encontrar depois. Mas essa é uma pergunta muito, muito, muito boa, porque as pessoas podem... Putz, Felipe veio lá, eu estava escondido lá na Paraíba, como é que eu vim parar aqui em São Paulo e tal? Às vezes as pessoas também acham que eu tenho uma relevância maior do que eu tenho, né? A pessoa me vê que eu tenho muito seguidor no Instagram, eu não sou influencer, eu não pedi para ninguém me seguir, eu tenho muito seguidor, não sei porquê, acho que eu sou divertido, engraçado, então no Twitter eu tenho mais seguidor do que no Instagram, inclusive, mas no Twitter eu posto muito mais coisas, tenho um trabalho muito mais amplo no Twitter, e as redes sociais me ajudaram muito nisso. O primeiro ponto é esse. Eu não tinha nenhum contato, ninguém que eu conhecesse, apesar de no mercado financeiro ser muito importante o networking, você ter contatos. Basicamente, você é contratado por indicação, no geral. Tem vagas mais de início de carreira, bem início de carreira, que você entra em processo seletivo e passa e entra. Mas quando você já é mais experiente, eu acho que fica muito mais difícil você entrar sem indicação. Eu não contei isso, eu vou contar agora. Eu, quando terminei o doutorado, já naquele processo de, putz, eu não me sinto desafiado aqui na universidade, tudo que eu tenho que fazer eu já fiz e tal. O que é que eu podia fazer a mais na universidade? Uma coisa que eu queria era publicar um artigo, uma pesquisa minha, numa das principais revistas do mundo. Mas aí eu pensei, putz, eu vou me esforçar muito para isso acontecer, vai levar um tempo, mas o que é que isso vai trazer para minha vida? Não vai agregar nada. Eu gosto de pesquisar com dados brasileiros porque eu estou no Brasil e eu uso minha pesquisa para me ajudar com os meus investimentos. Para eu publicar numa revista top no mundo, eu vou ter que usar dados dos Estados Unidos.
é difícil você conseguir publicar com dados do Brasil. Então, os caras não sabem nem o que é com dinheiro, não sabem o que é economática. Eu já recebi um feedback de um cara de uma revista, mas que base de dados é essa? Eles só sabem o que é Bloomberg. Tem que vir da Bloomberg. Putz, não faz sentido isso, porque as bases brasileiras são as melhores para os dados brasileiros. A Bloomberg, dados brasileiros, não tem ajuste, tá? É caos. Eu tenho Bloomberg também, mas eu prefiro pegar de dados brasileiros e bases brasileiras. Então, eu não tinha muito mais a ganhar na academia, na minha opinião, então eu estava desestimulado. E aí eu tentei me inscrever, eu me inscrevi em vários processos seletivos. Não consegui nenhuma entrevista. Nenhuma entrevista. Aí eu consegui, na verdade, uma na Hipermarcas, que agora é Hiperafarma, para a área de relações com investidores. E eu acho que o cara acertou em não me contratar, inclusive. Por quê? Eu não queria trabalhar na área de relações com investidores. Seria horrível para mim, inclusive mentalmente falando, seria horrível, porque é uma área burocrática. E eu não me dou bem com trabalhos burocráticos. Para mim, trabalho burocrático é uma tortura. Mas eu queria ter essa experiência, porque, lembra que eu disse no primeiro bloco? Eu tinha a experiência do que todo mundo vê no mercado financeiro, mas não tinha experiência de dentro, nas empresas, em asset, em banco e tal. E eu queria ter essa experiência. Então, eu queria uma vaga de RI, na área de RI, para aprender essa parte do backstage. Eu consegui essa entrevista porque um amigo meu me recomendou para o diretor de RI da Hiperfarmas na época, eu fiz a entrevista e tal. Aí chegou a hora ele me perguntou qual era a minha pretensão salarial, eu disse que era R$5.000. Não tinha a menor ideia de quanto era a remuneração nisso aí, meu salário na época já era entre 12 e 14 mil reais, e eu disse, não, R$5.000 tá bom. O cara deve ter pensado, pô, esse cara é maluco. Ele com certeza sabia que eu era professor, eu disse na verdade que eu era professor da universidade, que eu ia pedir para sair e tal. Ele deve saber mais ou menos quanto é que ganha um professor universitário da Universidade Federal com doutorado. Então, esse cara maluco vai sair ganhando um monte de dinheiro lá na Paraíba para ganhar 5 mil aqui com custo de vida bem mais alto. Aí não, acabou que eu não fui contratado. É teste de sanidade, né? Não, esse cara não, deve ser maluco, eu não quero aqui. Aí depois eu descobri que contratar pessoas que têm... E eu não me sentia muito qualificado, eu tenho muita qualificação acadêmica, mas no mercado eu não me sentia muito qualificado no mercado. Eu era um cargo mais introdutório mesmo. E aí acabou que não me contratou e tal. Eu pesquisando, depois eu vi que quando você tem doutorado e tal, é difícil conseguir entrar no mercado por vários motivos. Ou o cara acha que você vai tomar o lugar dele, ou o cara acha que você vai usar a empresa como trampolim para outro lugar, ou acha que o cara da academia não sabe nada. Então tem vários motivos. E a partir daí eu inclusive comecei a recomendar aos meus alunos a não fazerem mestrado direto. Terminou a graduação, vai para o mestrado. Vai para o mercado, fica uns 3 anos, volta, faz mestrado, volta para o mercado, depois volta e faz doutorado, porque depois para você se reinserir no mercado é mais difícil. Então, em resumo, tem um pouco de tudo, sorte e mérito. Eu estudei bastante, eu trabalhei bastante, eu me esforcei muito, eu tenho meus méritos, mas tem um monte de outras pessoas que são tão boas ou melhores do que eu conheço vários, inclusive, são melhores do que eu. Tem um cara que fez mestrado e doutorado comigo, Vinícius, ele é muito melhor do que eu, mas uma vida levou ele para outro caminho. Ele casou logo, teve filho e tal, eu não. Eu fui mais cachorro louco. Então fiquei aí disponível, fazendo minhas coisas, enquanto ele seguiu esse caminho de família e tal, que eu não segui. Então para ele ficou mais difícil depois ele fazer o que eu fiz, né? É bem mais difícil. Então, onde é que teve a sorte para mim? E até a própria sorte eu criei a sorte, só que eu soube aproveitar a oportunidade. Então é sorte, mérito e saber aproveitar a oportunidade. É você sentir o cheiro de sangue e ir para cima. Quando você vê a oportunidade, você atacar. Eu perdi várias oportunidades boas na minha vida por medo. Eu sou muito medroso. Eu sou bem medroso, não por os meus investimentos. O que eu tenho de agressividade por meus investimentos, eu compenso com conservadorismo para o resto da minha vida inteira. Então tem várias decisões que eu demoro muito a tomar, eu não tomo porque, putz, isso aqui tem um risco alto, tal, não vou tomar. Então eu perdi, por exemplo, a oportunidade de fazer uma parte do meu doutorado no MIT. No MIT, com o melhor cara do mundo da minha área, perdi a oportunidade de fazer uma parte do doutorado lá porque eu fiquei com medo. Fiquei pensando, putz, se eu ficar doente lá, minha mãe não vai estar lá para me ajudar. Não vou ter ninguém lá, não sei nem como é eu ficar, putz, será que o meu inglês é suficiente?
Será que eu sou tão bom quanto os caras lá? Depois eu descobri que eu tinha tudo que eu precisava, mas fiquei com medo e não fui, perdi a oportunidade. Então, quando apareceu essa oportunidade de vir aqui para São Paulo, não pensei duas vezes. Eu poderia ter vindo muito melhor para cá. Depois, quando eu vim, teve gente de asset, teve gente de banco, teve gente de casa de análise. Pô, se eu soubesse que eu queria vir, eu tinha te trazido para cá antes. Mas, pô, não sabia. Se você soubesse, se você me dissesse que queria, eu também tinha dito que eu queria vir. Mas teve um cara que foi o cara que chutou e me deu abriu essa porta, e eu fui lá, ele acreditou em mim, eu acreditei nele, e fomos pra cima. Fiz muita coisa legal, depois o negócio desandou, mas a gente fez muita coisa boa. Então, tem que ter mérito, sim. O mérito é básico, o mérito é fundamental, é base para tudo. Você tem que ter o mérito, você tem que merecer a posição, a coisa. Mas você tem que ter também networking, e tem que ter sorte também, e às vezes sorte é bom, né? Aí se a sorte aparecer, você tem que saber aproveitar a oportunidade na hora. Onde foi essa sorte que apareceu para mim? Um cara perguntou no Twitter, eu respondi, um cara viu, e aí depois eu soube aproveitar a oportunidade. Então a sorte foi nisso aí. Um ponto especial sobre redes sociais. Não sei se tu lembra, Felipe, não sei se foi 2019, 18, 20, mas ficou conhecido como uma guerra entre os gestores e os acadêmicos no Twitter. Eu lembro, pô. Que quem capitaneou mais essa guerra foi Breda, da gangue dos gestores. Era a guerra dos gestores contra os acadêmicos. Breda liderando a gangue dos gestores e Samidana liderando a gangue dos acadêmicos. E aquilo foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Porque tinha tudo ali para ser uma discussão legal tal, e virou um monte de ataques pessoais. E especialmente o pessoal da academia, e eu sempre digo especialmente os economistas. Os economistas são um saco no geral. Os caras se acham os deuses, eles acham que eles sabem de tudo, e quando você... Não todos, certo? Mas de algumas escolas de negócio específicas aqui de São Paulo, inclusive, esses caras, eles se acham deuses, e esses caras nem são os melhores. Eles nem são os melhores. Os melhores não são assim. Mas os melhores, eles não ficam brigando em rede social, querendo mostrar que eles são os caras e tal. Eles estão trabalhando, publicando os artigos deles, fazendo as consultorias deles. Mas tem uns que gostam de ficar aparecendo. E aí foi uma coisa horrível, muita gente se queimou ali, muita gente perdeu a oportunidade de fazer coisa junto. Então, usa as redes sociais de forma adequada também. Foram as redes sociais que me ajudaram também a fazer com que eu me tornasse conhecido. Eu tenho um blog que eu mantenho desde 2010, eu sempre escrevi lá no blog. Nunca ganhei dinheiro com o blog, mas eu gosto de escrever. Fui mantendo esse blog, muita gente me conhecia por causa do blog, por causa das redes sociais, então isso ajudou bastante. Então, quem não é visto não é lembrado, né? Então tem que aparecer e aproveitar as oportunidades. O mérito é básico, mas só o mérito não vai te fazer alcançar teu objetivo não, infelizmente. Você tocou nos pontos aí que são bem importantes, são fundamentais, e é de fato uma pena que haja uma disputa. Eu acho que a disputa, a arguição, para gerar aquele conhecimento socrático de troca, é super válido, mas, como você comentou, a discussão poderia ser muito produtiva, ir para campo pessoal é uma perda grande, assim. E eu acho que depois disso, inclusive, o Twitter ficou muito... A comunidade de finanças no Twitter ficou muito mais tóxica depois dessa guerra aí. Ficou horrível. Hoje em dia, não sei nem se vale muito mais a pena você ficar no Twitter. Eu gosto, mas não fico participando mais de discussões. Você perde. Vira algo superficial e o princípio da troca se perde. Eu aproveitar que a gente está falando sobre mercado de finanças, você acabou hoje indo para uma asset que é core de mercado financeiro, né? Você trocou de lado, né? Você estava na ala dos acadêmicos, foi para a ala então, só que eu sempre fui um... outsider. Eu sempre fiquei no meio termo, um pé para lá e outro para cá. No mercado, eu nunca sofri preconceito por isso, mas na academia eu sofri bastante preconceito por isso. Demais. Bastante preconceito por isso. Inclusive, eu acho que eu nunca contei isso publicamente, assim, num vídeo. Eu vou pegar depois fazer um corte disso e mandar nos grupos, não aqueles grupos lá que a gente participa. Eu fui convidado para coordenar uma área de um congresso científico de uma universidade bem importante aqui de São Paulo, pública,
E aí, quando souberam que eu não estava mais na universidade, me desconvidaram. E pior, desconvidaram Orleans também, que não tinha nada a ver. Era eu e Orleans para ser o coordenador da área. Eles me desconvidaram e nem avisaram Orleans nada. De repente a gente viu lá eles anunciando 2 coordenadores. 2 outros coordenadores para a área. Na academia, no mercado eu nunca sofri preconceito, na academia eu já sofri, mas não é generalizado, certo? São algumas pessoas que não têm nenhuma função ou outra que eles poderiam exercer fora da universidade, eles se sentem ali protegidos na universidade e querem continuar protegidos. Porque não tem cobrança e tal, então não é generalizado, certo? Tem muita gente boa na academia, especialmente na área de negócio. Sem dúvida. Essa discussão tem longos debates ainda, até pela forma como passam a ser conduzidos os próprios processos seletivos e a seletividade da vez que aí você vai criando... Eu só não digo que é o SEMEAD aqui, porque eu não quero criar problema para Felipe. Não fala uma coisa dessa. Mas vamos falar sobre o mercado. Você teve agora essa associação com o pessoal da Vanguard, e a ideia é ter um braço de gestão de recursos lá também, é isso? Exato. A Vanguard, eu sempre fui fã dos caras. Eu conheço eles, talvez, antes de você ter feito o convite da palestra lá na universidade. Eu conheço eles há muito tempo. O meu clube de investimento era maior do que o fundo deles. Eles tinham 3 milhões no fundo e eu tinha um pouco mais. Tinha, sei lá, 5 no clube. E isso deve ter sido 2018, eu acho, 2018, alguma coisa assim. E eu ficava, putz, como é que esses caras sobrevivem? Como é que eles mantêm uma asset com 3 milhões de reais no fundo? Eles chegaram a bater recentemente mais de 100 milhões de reais. Os fundos deles estão sempre nos rankings dos melhores fundos do Brasil. E como é que eu conheci eles primeiro, né? Eu dava aula de Finanças 1 na universidade, Finanças 1, 2, 3, mas em Finanças 1 era teoria clássica de finanças, teoria das carteiras, tal, precificação de ativos. E aí eu queria buscar aqui no Brasil algum fundo que usasse a estratégia sistemática baseada naqueles modelos de fatores de risco que a gente estuda na academia. E aí encontrei eles. Chamei para dar uma palestra, aí Mário que me respondeu disse, eu posso dar a palestra, mas a gente não tem dinheiro para pagar para bancar uma viagem para ir para dar palestra. Vocês têm recurso para nos levar aí? Pronto, então estamos empatados que nem vocês têm dinheiro para vir, nem eu tenho dinheiro para trazer. Vamos fazer online. E aí acabou que nunca saiu essa palestra, mas que eu passei para outra pessoa organizar, aí esse pessoal acabou se envolvendo em outras coisas e acabou que eu só fui a ponte para aproximar, acabou que a palestra não saiu. Mas aí fizemos amizade, continuamos a amizade, e aí surgiu essa ideia de a gente montar a gestão de patrimônio das famílias lá com a Asset. Eles têm fundos muitíssimo bons, mas ficam dependendo só de agente autônomo para captação e tal. Aí, putz, a gente já tinha montado a nossa Wealth Management com uma outra asset antes, só que a Vanguard sempre foi o que tinha fit cultural e científico com a gente. Os caras usam o que eu dava aula, é o que eles usam para fazer a gestão do fundo. Era o que eu dava aula. Putz, então já tem bastante alinhamento cultural, tecnológico e científico. E aí conversamos e resolvemos, vamos juntar aí, a gente faz a Wealth junto aí. A gente estava no outra asset, vamos trazer para cá. E a gente trabalha em modelos juntos, tal. Os fundos já estavam na carteira dos nossos clientes, então não tem... tem um conflito de interesse, logicamente, porque a Wealth Management está dentro de uma asset que tem fundos, e os fundos, eu coloco os fundos deles na carteira dos clientes, mas porque os fundos são bons. Se os fundos não estiverem performando bem, eu vou tirar, não tenho a menor dúvida. Isso ficou muito claro desde o começo das nossas conversas. E toda a remuneração que nós recebemos de rebate, a gente devolve para os clientes. Eu não fico com nenhum dinheiro que seria rebate nem da Vanguard, nem de qualquer outro lugar. Nós não somos remunerados pelas corretoras, tal. Um agente autônomo, por exemplo, quem é o cliente do agente autônomo? É a corretora, no final das contas. E eu não quero dizer que todos os agentes autônomos sejam ruins, mas no final das contas, o cliente do agente autônomo é a corretora. Tem agentes autônomos muito bons, conheço vários. Tem muitos ruins, como qualquer profissão. O agente autônomo, a nota fiscal é contra a corretora, não é contra o cliente. A nossa é o cliente, a gente emite a nota fiscal contra o cliente. Então a gente consegue já mitigar alguns conflitos de interesse assim.
Então, todo o dinheiro que a gente recebe de rebate, nós recebemos rebate ainda, só que a gente devolve para o cliente. É automático, inclusive, a gente não tem vinculação com nenhuma corretora, nenhum banco. Onde o cliente quiser, a gente tem cliente com conta em banco, tem cliente com conta em corretora. Então, onde o cliente quiser ter a conta dele, tem cliente que tem mais de uma instituição financeira, inclusive, a própria instituição financeira devolve o rebate para ele sem passar para a gente. O cara recebeu o rebate, que viria para mim, ele já vai direto para o cliente para mitigar esse problema de conflito de interesse, né? Então, estou bem feliz, satisfeito aí estar junto com os caras da Vanguard, gosto muito dos caras, sou fã de verdade, é bom quando você tá com sociedade com quem você é fã, né? Os caras são muito bons mesmo. Quem não conhece os fundos ainda, recomendo fortemente que pesquise o Vanguard Multifatores FIA, que é um fundo de ações multifatorial, e o Vanguard Multifatores Absoluto, que é um long and short. E esses fundos são legais que eles estão descorrelacionados com os outros fundos. A gente tem uma carteira base que a gente trabalha para os clientes lá, uma carteira base que eu começo a discussão com os clientes, todos os clientes com essa carteira base. O que muda é percentual da alocação, porque no final das contas eu estou alocando risco. Então eu tenho uma carteira base, no geral é 60-40, 60 renda variável, 40 renda fixa, e aí eu vou trabalhando com o cliente e ajustando os pesos. Mas mesmo essa carteira base com 60% de renda variável, ela tem uma correlação, ela tem uma volatilidade bem baixinha, de 8%. E a gente consegue isso com a diversificação. Então, a parte de ações, eu faço uma estratégia de valor, uma estratégia de dividendos, uma estratégia multifatorial, para alguns clientes uma estratégia de turnaround, casos especiais, mas não é para todos. E todas essas estratégias elas estão descorrelacionadas entre elas. Então, eu tenho 60% de renda variável, mas um fundo ele elimina o risco do outro pelo efeito da diversificação. Que era outra coisa que eu dava aula em Finanças 1. Eu aplico exatamente o que eu dava aula, eu aplico no meu dia a dia do trabalho. O trainer do multifatorial é alto, né? O beta por construção é baixo. Pô, Felipe, a gente está caminhando para o final, agora passou muito rápido aqui o papo. A gente vai precisar continuar, vai precisar de muitas outras rodadas, inclusive trazer o Luciano aqui. Acho que é muito bom trazer o Luciano. Explica a parte da estratégia multifatorial. Eu tive uma live com ele antes de sonhar que existiria esse projeto Você com Dinheiro, com o Luciano lá atrás, na época da pandemia. Mas, puxa, vai ser muito bacana trazê-lo aqui e vou pedir, além de naturalmente agradecer, se fica à vontade para compartilhar um pouco os canais, quem quiser buscar vocês, seja via Wealth ou com o trabalho do Luciano, buscar os fundos da Vanguard, onde pode encontrar, quais são os canais, deixa aí o momento do jabá, fica à vontade. Luciano acho que é o cara mais didático, ele e Mário, os dois. Os dois são muito didáticos. Mas Luciano é tão didático que chega a ser chato. Ele explica as coisas. Isso é um professor falando. Ele explica as coisas tão bem, dos fatores. Ele explica muito melhor do que eu. Acho que vale muito a pena trazer ele para uma conversa uma conversa longa como essa aqui, para falar de fatores, falar do long and short também, que é uma estratégia bem legal. É muito didático, ele explica as coisas muito bem devagarzinho, bem explicado. Eu queria ser assim. Então, só fazendo essa propaganda final aqui, né? Eu sou péssimo em fazer propaganda, não tenho um AV comercial muito, tenho que desenvolver melhor ela, mas quem quiser me seguir nas redes sociais, @felipe.pb, todas as minhas redes sociais, Twitter, Instagram, LinkedIn. Se você quer que eu faça uma avaliação, eu e a nossa equipe façamos uma avaliação da sua carteira para dar a nossa opinião. Faço isso, o cara veio com a carteira de R$10 mil, eu fiz. O cara disse, filho, mas não vou ser teu cliente, tá? Bicho, tu já me mandou mensagem, eu tô falando contigo aqui. Vai ser muito mais difícil eu ficar te explicando, tirando dúvida aqui, do que eu olhar a tua carteira e dar minha opinião. Me manda essa danada aí, manda a carteira aí. Mandou, avaliei a carteira, tá? Olhei rapidão, mandei pra ele, eu falei justamente dessa questão de correlação. Ele tem muitas ações, é uma carteira voltada para dividendos, muitas ações no mesmo setor, bem parecidas, muito correlacionadas. Eu falei justamente isso, tua carteira está muito correlacionada. Ele disse, não, mas eu sigo tal pessoa, beleza, você segue tal pessoa, mas essa pessoa, ela não tem só ações na carteira, ela tem outras coisas que vão balancear melhor a carteira, ou essa pessoa já tem muito dinheiro, que vocês devem saber quem é, não sei se eu posso falar, que não é uma propaganda. É melhor não falar, mas é uma pessoa que eu gosto muito do trabalho, que fala de dividendos, e aí dá para saber quem é. Essa pessoa já tem muito dinheiro, ou ela tem outros investimentos que dá uma balanceada aí,
Pensa nisso, eu não estou dizendo que a carteira está ruim, os ativos são muito bons, mas estão muito correlacionados. Pensa em ter talvez um pouco de renda fixa, fica com essas ações, mas bota também o dinheiro na renda fixa, porque se a bolsa cai, aí tu pega o dinheiro da renda fixa e compra ações. Aí tu vai ver teu patrimônio alavancar mais forte. Então, podem me mandar aí, quem quiser uma opinião, eu ou alguém da minha equipe vai dar uma opinião sincera, e é sincera de verdade, certo? Às vezes a pessoa pode até ficar chateada, mas é o que é. Maravilha. Muito obrigado, Felipe, pelo bate-papo. Muito obrigado, pessoal da Vanguard, por ceder aqui a participação do Felipe. Muito obrigado a você, telespectador da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar, de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você e aos seus negócios, visite www.comdinheiro.com.br. Nós vamos ficando por aqui com você com o Dinheiro de hoje e até a próxima.